Olá, esse é o programa A Luz das Escrituras, patrocinado pela Igreja de Deus do Sétimo Dia, um movimento bíblico congregacional. Antes de começar o estudo, não esqueça de deixar o seu like, clicando no joinha, inscrever-se no canal e clicar também no sininho para receber as notificações e novos vídeos. Deixe também o seu comentário, contribua com dúvidas, sugestões e elogios. Tenham todos um ótimo estudo sob a narração do evangelista Flávio Schmidt Carvalho. Que Deus abençoe a todos. Hoje nós iremos continuar o estudo a respeito do Armagedon, este grande e importante evento que terá ocasião por proximidade da vinda do Senhor Jesus Cristo. A grande batalha, conhecida como a Batalha do Deus Todo-Poderoso, que leva, através dos espíritos imundos, que diz ali em Apocalipse 16, uma pregação com os reis da terra, para os congregar para esta batalha. Então nós vamos perceber que a batalha do Armagedon também envolve uma pregação desses três espíritos que saem, um da boca da besta, outra do falso profeta e outra do dragão. E estes três espíritos imundos, como diz ali em Apocalipse 16, eles fazem uma pregação incitando as nações a se levantarem contra a nação de Israel. Muito bem, nós mostramos no outro programa sobre o Armagedon, parte 1, que Israel vai ser a nação que vai causar este conflito, vai ser o motivo da causa desse conflito. Porque a proximidade do Armagedon está muito relacionada. Nós lemos Joel capítulo 2 no programa do Armagedon, primeira parte, onde diz que Israel se torna uma pedra pesada para todos os povos da terra. Sim, e estes povos da terra, e principalmente os povos em redor, irão congregar-se contra a nação de Israel. Isso nós encontramos no profeta Zacarias, capítulo de número 12, que diz assim, novamente lendo: peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei a Jerusalém como copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Então, como nós falamos no programa anterior, na primeira parte do Armagedon, que desde quando foi criada a nação de Israel ali na Palestina, tem gerado muitos conflitos ali com os inimigos árabes. E essas guerras têm feito com que Israel também aumentasse a extensão territorial que havia inicialmente em 1947 feita a partilha da terra. Através do decreto Balfour de 1922, a Inglaterra em 1947 faz a partilha, em 1948 então é criado o Estado de Israel. No dia seguinte já é declarado guerra contra o Estado de Israel pela Liga Árabe. Mas Israel consegue vencer os seus inimigos, consegue revidar, e depois houve várias guerras. A guerra de 1957 da Liga Nasser, por causa do canal de Suez, a guerra de 1973, o Yom Kippur, a guerra de 1967, a guerra dos 7 dias, dos 6 dias. Esta guerra fez com que Israel viesse então a tomar a parte oriental de Jerusalém também, ocupar a parte da Cisjordânia, colinas de Golan na Síria e a faixa de Gaza. E aumentou também grande parte do seu território.
Houve até resoluções da ONU contra Israel para que devolvesse a faixa oriental da cidade de Jerusalém para os palestinos, que até hoje não foi cumprida. Isso tem sido muito motivo de acusação por parte dos grupos terroristas de uma parcialidade por parte da ONU naquela região. Aqui, então, nós vemos a palavra dos profetas, e nós vemos especificamente o profeta Zacarias dizendo que nos últimos dias Israel se tornaria uma pedra pesada para todos os povos da terra, e todas as nações da terra irão então ver em Israel um motivo de congregar contra Israel e contra a cidade de Jerusalém. Sim, este evento que caracteriza exatamente o motivo para o início do Armagedon. A proximidade do Armagedon, também como nós falamos no programa anterior, para nós darmos sequência, o profeta Joel, ele descreve quando estaríamos próximo do evento deste grande conflito por causa de Israel e da cidade de Jerusalém. Aqui diz Joel capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: Porquanto eis naqueles dias, e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo, da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Então, quando o cativeiro de Israel e de Jerusalém fosse removido, aí Deus faria com que todas as nações da terra viessem contra Israel. Nós sabemos que tanto o primeiro cativeiro foi causado pelo Egito, o segundo cativeiro pela nação babilônica, o terceiro cativeiro foi causado por Roma espalhando os judeus por todas as nações da terra. E desde então, da 70 da era cristã até 1948, a nação de Israel não era uma verdade, não existia. Mas em 1948, o Estado de Israel se torna verdade, se torna realmente real, e é removido então o cativeiro de Israel. E aqui diz a profecia que quando isto ocorresse, e também a remoção do cativeiro de Jerusalém, que em 1967, como nós já falamos, a Guerra dos 6 Dias, houvesse então a remoção do cativeiro de Jerusalém, nós estaríamos então vendo, segundo a palavra do profeta Joel, capítulo 3, que está próximo este ajuntamento. E desde então é verdade, nós percebemos, vemos pelos noticiários, ouvimos, que Israel tem se tornado um problema ali para aquelas nações, inclusive os Estados Unidos se feriu gravemente devido ao seu apoio a Israel naquela região, porque os grupos terroristas como Al-Qaeda, grupos terroristas como Hamas e outros mais, eles têm se levantado com uma grande motivação devido à questão árabe-israelense. E os Estados Unidos sofreu o atentado de 11 de setembro de 2001 justamente porque apoia Israel ali na Palestina. Foi o grande motivo com que Osama Bin Laden alegou para que atacasse a grande nação americana, motivado por causa deste ódio contra Israel e contra os Estados Unidos por apoiar Israel naquela região. Então nós vemos aí, ouvinte, que o Armagedon ele tem um paralelo e uma grande fundamentação de cumprimento nos dias que nós estamos vendo desde o estabelecimento da nação de Israel, na década de 40 até os dias de hoje. Por várias vezes já foram feitos acordos de paz, tentativas de mediação naquela região, sem fruto. Porque também nós vemos que o motivo que leva hoje a haver essa rivalidade tão grande entre Israel e o mundo árabe é também a questão religiosa. Então os fatores complicantes são muito maiores, porque nós temos lá a religião islâmica, que considera a cidade de Jerusalém como uma capital espiritual do islamismo, pois eles creem
que dali daquela construção que é a cúpula da rocha e Al-Qasa Omar, né, que são dois monumentos do islamismo, eles acreditam que dali de Jerusalém Maomé teria ascendido, subido para os céus. E também o interesse judaico, pois Israel considera Jerusalém como capital, por direito, né, bíblico, e nós temos ainda o interesse cristão em cima da cidade de Jerusalém, a disputa cristã da cidade de Jerusalém. E isso tem então complicado mais ainda, é um fator complicante, levando-nos a crer realmente como a palavra dos profetas estão precisa na descrição sobre a cidade de Jerusalém ser um copo de tremor no meio daquelas nações. Verdadeiramente nós podemos perceber exatamente isso. Bom, agora nós vamos ver que o profeta Ezequiel fala também profeticamente deste grande conflito com mais detalhes. No capítulo de número 38 do profeta Ezequiel, nós vamos ver mais detalhes ainda sobre o Armagedon. Aqui fala de uma grande nação denominada Gog, da terra de Magog, que sobe contra Israel e vem do norte. Aqui diz aqui, Ezequiel capítulo 38. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz: assim diz o Senhor Yahvé: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes, os de Pute, com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então, se nós lermos o capítulo 38 e 39 de Ezequiel, fala deste líder, Gog, da terra de Magog, liderando uma congregação de nações. O verso 8 mostra quando que ele virá contra os montes de Israel. Diz assim: depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos irás à terra que se retirou da espada, e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então nós vemos nitidamente o profeta Ezequiel aqui, mostrando que a terra de Israel foi tirada dentre os povos para que Israel viesse de muitas terras e ali passasse a habitar. Isso nos leva exatamente à descrição do que ocorreu da partilha da terra da Palestina para que fosse formado o Estado de Israel. Aqui diz que depois de muitos dias, quando a terra de Israel, o povo de Israel estivesse ali habitando seguramente ali na região da Palestina, é que esta nação teria um desejo e iria subir com esta congregação de outras nações inimigas de Israel contra a terra de Israel. Então nós vemos verdadeiramente aqui esta aglomeração de nações que virão contra Israel. Isso nos leva então exatamente à descrição do Apocalipse 16, como nós havíamos lido na parte primeira do estudo do Armagedon, que fala que os espíritos imundos começam a congregar os reis da terra para se ajuntarem num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Apocalipse 16, verso de número 13, 14 e 16. Diz assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo,
para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Verso 16. E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A palavra Armagedon vem da palavra hebraica Ar, montanha, Megidon, do Megido. É exatamente uma região situada a 112 quilômetros aproximadamente ao noroeste da cidade de Jerusalém. Ali é uma grande planície, conhecida como a planície do Megido. Essa planície já tem sido cenário de grandes guerras e ela é ideal para ajuntamento de tropas, ali na montanha do Megido. E é exatamente esta descrição que o livro de Apocalipse 16 está dizendo. Estes 3 espíritos imundos, um saindo da boca do dragão, da besta, né? Outro saindo da boca do falso profeta, dragão, da besta e do falso profeta. O dragão, o diabo, a antiga serpente, é exatamente o Deus deste século, o Deus deste mundo presente, deste mundo materialista, ambicioso, né? O mundo jaz no maligno, a Bíblia diz, né? Então, no presente século, quem comanda os governos da terra, quem comanda a ambição do homem, é exatamente o dragão. Então, o interesse político, econômico, dele também sair uma força, um espírito imundo que irá proclamar guerra contra Israel, pois Israel se tornará dificultosa para a paz mundial. E isso tem trazido instabilidade econômica mundial. Com a globalização da economia, hoje problemas que ocorrem do outro lado do mundo afetam aqui no Brasil e vice-versa. O que ocorre aqui no nosso mundo ocidental afeta toda a economia mundial. Então nós vamos vendo aí uma configuração geopolítica do mundo de globalização, onde se tornam cada vez mais sensíveis às variações econômicas de cada região do mundo, afetando outras regiões do mundo, os blocos econômicos que compõem o nosso mundo, o bloco europeu, o bloco aqui das Américas, o bloco americano, enfim, o bloco chinês e outros blocos econômicos que existem no mundo. Eles não são interdependentes, são dependentes uns dos outros economicamente. Isso fará com que este espírito imundo que sai da boca do dragão, ele conclame a esta grande batalha. Será uma das motivações para esta grande batalha. Da besta, que se trata da besta revivida do Império Romano, que irá surgir das nações do mercado comum europeu, esta besta, encabeçada com a sua sede e governo ali do antigo Império Romano, revivido, ela também tem grandes motivações para estar pregando a guerra contra Israel. Porque besta na profecia trata-se de império, né? Um império forte que é descrito na Bíblia como besta, né? Besta. E do falso profeta. O falso profeta é a religião, é o movimento religioso que prega mentira em nome de Deus, né? Então isso é o falso profeta. Então toda religião que não prega a verdade e faz prodígios, esta religião acaba sendo um sistema do falso profeta, que também acaba defendendo o anticristo e praticando doutrinas de Babilônia. Por isso que a gente sempre tem falado nos nossos programas sobre a importância de nós estarmos com a nossa fé fundamentada na sã doutrina. Por isso que Jesus até fala em Apocalipse 16, verso 15: eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Gente, é muito importante esta nossa pregação, esse nosso estudo, para que nós possamos estar vigilantes, né? E guardando a sã doutrina. Bom, agora também nós temos aí
que estes espíritos imundos acabam então fazendo com que estas nações desçam ao vale de Josafá e Megido, que é exatamente o local onde vai haver o ajuntamento. Essas nações serão lideradas por uma grande nação conhecida por Gog, da terra de Magog, vinda da banda do norte. Quem seria Gog, da terra de Magog, vindo da banda do norte? Muito bem. Muitos peritos identificam Magog como sendo um dos povos associados com os antigos citas. O historiador Flávio Joséfos identifica Magog claramente. Magog fundou os magogianos, diz ele no seu livro, assim nomeado após eles, mas que vieram dos gregos chamados citas. Os citas, eles ficavam ali nas planícies dos Urais e eram povos guerreiros, povos muito bárbaros, né? Que deram origem aos países e à antiga e atual a antiga União Soviética e a atual Rússia. São os países formados dos citas, né? Outra confirmação de que da terra de Magog seria a Rússia é que escritores árabes confirmam no seu idioma árabe, eles chamam a grande muralha da China a muralha de Magog. Esta grande muralha foi construída para manter os exércitos de Magog do lado de fora, né? Proteger a China desses exércitos. Toda a área, o comprimento dessa muralha chega a 2.000 milhas, né? Quadradas. Então, claramente, isso é o que denominam os árabes, na sua língua, muralha de Magog. Então, nós vemos aí, historicamente, identificando Magog, que era um dos netos de Noé, que ele habitou justamente a região norte, que hoje compõe esses países que fragmentaram da Rússia, e a própria Rússia, né? Virá desta banda e estará liderando várias nações. No livro de Ezequiel diz que ela lidera povos como persas, etíopes, os de Puti, Gomer, suas tropas, casa de Togarma, da banda do norte. Então nós vemos aqui um ajuntamento de nações, identificando os demais aqui descritos na profecia de Ezequiel. Tubal foi o quinto filho de Jafé e um irmão de Mozoque, Meseque também conhecido, 9º século antes de Cristo. As inscrições assírias recorrem a Tubal, que seria da parte ocidental de Anatólia, né? A parte ocidental de Meseque, em Anatólia Oriental. Heródoto, um historiador, ele diz que ambos vinham da costa do sudeste do Mar Negro. Eles associam alguns Tubal com uma forma nominal de Tobolsk, da Rússia. Assim nós temos a Rússia e a maioria dos países que compuseram a antiga União Soviética. Muito bem. Quem seria agora a Pérsia? A Pérsia são os descendentes de Elão. O primeiro filho de Sem é agora o Irã moderno. O Irã era conhecido até 1935 com o nome Pérsia, ou Pérsia, né? O nome do Irã é derivado do termo ariano Haim, ou persiano, né? Irã é o aliado principal dessa nação de Gog, da terra de Magog, e é uma nação islâmica, inimiga de Israel. Nós temos visto que também com o derramamento da taça sobre o rio Eufrates, como nós explicamos na parte primeira do nosso programa sobre Armagedon, que isso significa que o secamento do rio Eufrates seriam guerras na região que compõe o rio Eufrates, Síria, Turquia e o Iraque. Nós temos visto guerras que têm feito com que a nação do Iraque ela fosse cada vez mais se enfraquecendo e minguando. E diz a profecia de Apocalipse 16, verso 14,
que prepara o caminho dos reis do Oriente, que é justamente as nações da Pérsia e China. Estes países acabam vindo para o Armagedon por meio desta região que seca o rio Eufrates. E nós temos visto que depois da guerra dos Estados Unidos contra o Iraque, a nação iraniana, através do seu presidente, tem manifestado muito mais publicamente o seu ódio contra Israel, inclusive lançando mão para a construção de usinas atômicas para tentar beneficiar o urânio, o qual os Estados Unidos teme a construção de armas nucleares por parte do Irã. E isso tem sido motivo de reuniões na ONU, tentando fazer sanções, e estão fazendo sanções contra a nação iraniana. E a profecia diz que exatamente com o secamento do rio Eufrates, prepara-se o caminho dos reis do Oriente, exatamente a Pérsia. E nós vamos ver aqui o profeta Ezequiel descrevendo a nação Pérsia, que é descrita como, na língua mais antiga, Pérsia, que é o Irã. Então o Irã será um dos aliados dessa nação inimiga de Israel nos últimos dias no Armagedon. Fala também de Cush. Quem seria Cush? Originalmente Cush recorre a uma parte do território das cataratas do Nilo e vem também com um nome conhecido de Núbia. É uma parte da África Preta. Assim nós temos a Etiópia e partes da África Central e Sul. Nós sabemos que na Etiópia, o Sudão, são países também islâmicos igualmente. E normalmente os países islâmicos naturalmente já são inimigos do judaísmo e de Israel. Então diz que estes países estarão apoiando essa coligação feita por Gog, inimigo de Israel, que virá da banda do norte. Então Cush seria as nações da Etiópia e Sudão. Nós vemos também no capítulo 38 de Ezequiel Put. Put seria, segundo o historiador Flávio Joséfos, o fundador da Líbia, e os que eram chamados de Putites. Então Put é anunciado ao norte da África, povoado pelos bárbaros das tribos distintas de Cush, pele escura. Então os Putis atualmente Mauritânia, Mangrebe, Argélia, Tunísia, Marrocos, Líbia, Tunísia, que seriam países também igualmente muçulmanos, islâmicos e inimigos naturais de Israel, estarão apoiando a grande nação do norte, que nós identificamos como Gog, da terra de Magog, que seria a Rússia, nessa guerra do Armagedon. Nós podemos entender que a situação histórica e os conflitos políticos e geopolíticos que têm ocorrido ali na região do Oriente Médio, essa polarização entre o islamismo contra Israel, e também nós vemos que a ONU havia tomado decisões para que Israel devolvesse a cidade de Jerusalém, a parte oriental de Jerusalém, aos palestinos, o que até hoje não aconteceu. Não obstante várias reuniões, nós sabemos que a OLP, a Organização da Libertação da Palestina, que tem por objetivo a criação do Estado da Palestina, foi fundada pelo já falecido Yasser Arafat, hoje já sendo mantido por grupos do Hamas e outros grupos terroristas que ali dividem a faixa de Gaza e também a parte da Cisjordânia. Os seus poderes são divididos ali. Mas o objetivo é a criação de um Estado livre e independente da Palestina, tendo como capital a cidade de Jerusalém. Eis aí o grande impasse, pois a ONU já havia tomado decisões contra Israel para que Israel devolvesse a terra de Jerusalém, a Cisjordânia, a parte oriental, que foi anexada em 1967 na Guerra dos 6 Dias.
Como isso não aconteceu, nós vemos, por exemplo, no início da década de 90, quando Saddam Hussein anexou os territórios do Kuwait ao Iraque. E uma das motivações que levou Saddam Hussein a fazer isso, ele alegou ao mundo que, assim como Israel teria anexado Jerusalém e a Cisjordânia em 1967, e a ONU teria tomado decisões contra Israel, e essas decisões nunca tinham sido, ou seja, essas resoluções nunca haviam sido cumpridas, o Saddam Hussein alegava também que ele tinha o direito de anexar o Kuwait e não sairia de lá a menos que Israel também desocupasse a cidade de Jerusalém a favor dos palestinos. Então, naquela época, da década de 90, 1990, 91, criou-se esse clima tenso, e a ONU teve até uma certa dificuldade, ficou em relação a vários países em descrédito maior ainda, porque ela tomou decisões para que o Iraque, o Saddam Hussein, desocupasse o Kuwait. Foi feita inclusive a campanha liderada pelos Estados Unidos com mais uma coligação de países, quase 22, 23 países, chamada Tempestade no Deserto. Até que então o Iraque foi obrigado a desocupar o Kuwait. Isso animou mais, acirrou mais ainda o ânimo das nações inimigas de Israel e de grupos radicais, surgindo grupos terroristas, inclusive Al-Qaeda e outros grupos terroristas têm se fortalecido sobre este argumento, baseado nestes acontecimentos. Então nós vemos aí que realmente os fatores que acontecem estão levando a crer mesmo que todos os ingredientes de uma resolução no final, liderada pela Rússia contra Israel, seria muito factível, não é nenhuma utopia o que nós estamos pregando e o que os profetas da palavra de Deus estão pregando. Porque o que nós estamos pregando é exatamente o que os profetas estão narrando a respeito deste evento do Armagedon, que Israel se torna uma pedra pesada para todos os povos e Jerusalém um copo de tremor, um copo de tontear. Então todos esses elementos levarão exatamente ao Armagedon propriamente dito. Uma coligação de nações liderada pela Rússia, que nós já citamos aqui, que estaria envolvido antigos persas, que é hoje o Irã, os da Líbia também, os de Put, né? A casa agora de Gomer também fala. Gomer bíblico é o pai de Akenaz, que foi o fundador ou os povos que habitaram a Germânia, que é composta hoje pela Alemanha, Áustria, aqueles países ali do vales do Reno e de Danúbio. Então Gomer, a Alemanha, estará apoiando de alguma forma nos últimos dias esta resolução contra Israel, que será exatamente o Armagedon. O Armagedon, caros ouvintes, ele não vai ser uma guerra que vai começar de forma muito violenta e repentina. Na verdade, o Armagedon, quando houver esse conglomerado de nações ali no Vale de Megido, para todos os habitantes da Terra vai parecer mais uma intervenção da ONU, mais a execução de resoluções da ONU para a paz do mundo. E, na verdade, dentro do quadro profético, esta guerra é a rainha das batalhas, pois o desdobramento desta guerra será de grande escala, pois Deus tem um juízo contra as nações da terra. Esse juízo é juntar as nações. O profeta Sofonias, ele fala a respeito desse juízo de Deus contra as nações da terra. Nós encontramos em Sofonias 3, versículo de número 8. Portanto, esperai a mim, diz o Senhor, no dia em que eu levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira. Porque toda essa terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então, existe um juízo de Deus que é congregar as nações para sobre elas derramar juízos dele
sobre as nações da terra. Então esse acontecimento, à primeira vista, para quem não conhece as Escrituras, para quem não conhece a palavra dos profetas, vai ser mais uma guerra como foi a guerra contra o Iraque. Vai ser determinações, com certeza, tentando preservar a cidade de Jerusalém, que é uma cidade patrimônio mundial, histórica. Então, será uma resolução que vai tentar ser cumprida de forma com táticas militares apenas para a desocupação de Jerusalém. Mas o desdobramento dessa guerra será o confronto da nação americana contra a nação russa. Irá polarizar a nação americana a favor de Israel e a nação russa a favor do mundo islâmico contra Israel, para que as resoluções da ONU ou de uma coligação das nações sejam feitas contra Israel. Então nós vemos aí todos os ingredientes deste quadro profético totalmente compatíveis com a realidade dos dias que nós vivemos hoje sobre o Oriente Médio. Então Gomer é uma das outras do grupo das nações que estará envolvido, como nós já explicamos aqui. Nós vemos também a casa de Togarma, que é formada por o país que no caso seria, se eu não me engano, a Turquia, né, que é a casa de Togarma. Então esses países, de uma forma geral, inimigos de Israel, estarão envolvidos nesta guerra para fazer com que Israel desocupe a cidade de Jerusalém. Israel não vai querer. E a Bíblia também fala de uma grande angústia, a grande angústia de Jacó, que é um aperto da nação de Israel nos últimos dias, quando eles irão clamar o Messias. Jesus falou até que digais bendito que vem em nome do Senhor. Então ali no monte de Israel, ali no monte de Sião, haverá livramento da parte de Deus para o povo de Israel. E essa guerra, segundo o quadro profético, ela terá consequências muito grandes e terá consequências mundiais, pois chegarão a realmente, segundo o quadro profético que nós lemos de alguns profetas, a serem detonadas até bombas atômicas. E isso leva também nós a pensarmos no que diz o apóstolo Pedro, que diz que os mesmos céus e terra se reservam para o fogo, e os céus e a terra passarão com grande estrondo, e os elementos da terra ardendo, se fundirão uns aos outros. É a descrição do apóstolo Pedro. Vamos ler aqui para vocês verem, falando sobre a vinda de Jesus. Verso 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. E aqui fala no verso de número 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Depois diz aqui, aguardando e apressando-nos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Nós sabemos que a bomba atômica ela atinge temperaturas da ordem do seu núcleo de quase 1 milhão de graus centígrados, suficiente para evaporar e fundir elementos da Terra. E essas grandes explosões atômicas é uma realidade em poder das nações que são conhecidas como potências nucleares. A Rússia tem condições de destruir o planeta por várias vezes consecutivas. Os Estados Unidos têm um poderio bélico maior ainda do que o da Rússia. E isso tem realmente feito com que muitas pessoas fiquem preocupadas com uma guerra mundial, porque uma guerra atômica seria o fim do planeta. Jesus Cristo, no seu sermão profético sobre o fim dos tempos, ele falou: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Nós vemos aí quão sério
realmente esse assunto que nós estamos falando da palavra dos profetas sobre o Armagedon. A necessidade de nós prepararmos a nossa casa, fundamentada na palavra dos profetas, na doutrina apostólica, para nós estarmos realmente firmes. Porque os profetas também narram que a igreja ainda estará aqui na terra. Nós vemos o profeta Isaías, que dá uma prova de que a igreja ainda estará aqui na terra quando explosões, essa guerra irá acontecer. Nós vemos no profeta Isaías, capítulo de número 26, diz assim no verso de número 20: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha tuas portas sobre ti, esconde-te por um momento até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Então Deus sai a castigar as nações da terra e diz para que o seu povo feche a porta nos seus quartos. Então a igreja, ela vai estar aqui na terra quando houver a vingança de Deus. No livro de Salmos, capítulo 91, fala a respeito disso também. Aqui, Salmos, capítulo 91, é uma prova profética de que a igreja vai estar aqui na terra quando acontecer o Armagedon, mas será de forma miraculosa livrada. Salmo 91 diz assim, no verso de número 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Então nós vemos aqui uma descrição profética também de Salmos 91, deste livramento de Deus para a sua igreja, para o seu povo, aqui mesmo na terra. Nós temos o exemplo, o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 jovens que não quiseram aceitar, adorar a grande estátua feita por Nabucodonosor. E eles foram lançados vivos na fornalha de fogo 7 vezes mais aquecidas do que o normal pela ira do rei Nabucodonosor. E um anjo ali então protegeu Sadraque, Mesaque e Abednego, que aquele fogo tão violento que quando os executores da palavra do rei Nabucodonosor foram lançar eles ali na fornalha, eles morreram com um bafão que veio da fornalha, para vocês terem uma ideia de quão aquecida estava aquela fornalha. E no entanto, mesmo assim, o anjo do Senhor, o anjo de Yahvé, livrou aqueles 3 jovens que saíram sem cheiro de fumaça, sem ter queimado um fio de cabelo sequer deles. E isso mostra o poder de Deus de nos livrar aqui mesmo na terra deste grande e temível evento que é o Armagedon. Existem mais provas bíblicas de que realmente a igreja estará aqui na terra quando vir a vingança de Deus. No livro de Salmos, capítulo de número 58, versículo de número 6 em diante, diz assim: ó Deus, falando da vingança de Deus contra os ímpios: ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas, arranca, Senhor, os queixais dos filhos dos leões. Sumam-se como as águas que se escoam, se amarrem as suas frechas, fiquem estas feitas em pedaços. Como a lesma que se derrete, assim se vão, como o aborto de uma mulher, nunca vejam sol. Antes que os espinhos cheguem a aquecer as vossas panelas, serão arrebatados, assim os verdes como os que estão ardendo, como que por um redemoinho. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga a terra. Então, mais uma prova aí de que o justo, aquele que obedece a Deus, ele vai ver o ímpio sendo destruído e nada acontecendo a ele. E aqui há uma descrição no verso 8 que diz que, como lesma que derrete, nós sabemos que o calor da radioatividade sobre o corpo humano
ele faz exatamente esse efeito de como se fosse uma lesma que derrete. O livro de Zacarias, capítulo 14, falando sobre essa grande guerra contra a cidade de Jerusalém, narra o efeito da radioatividade atômica sobre os desobedientes, sobre os ímpios. Isso está no livro de Zacarias, capítulo 14. O ouvinte pode conferir conosco e você vai ver claramente, de forma profética, descrita o efeito da radioatividade sobre seres vivos, no livro de Zacarias 14, versículo de número 12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor no meio deles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e levantar-se-á a mão cada um contra a mão do seu companheiro. Quer dizer, vai haver uma confusão nos exércitos, nas tropas de Magog, da terra de Magog, em que eles mesmos acabarão um destruindo o outro. Da parte de Deus vai vir essa perturbação. E estando em pé, lhes apodrecerá os olhos, derreterá os olhos nas suas órbitas e apodrecerá a língua na sua boca e a carne nos seus ossos. Nós vemos então aí como incrível a descrição da radioatividade atômica, do calor nuclear sobre seres vivos. E este dia será um dia em que somente os escolhidos de Deus que serão livrados miraculosamente. Então, não haverá um rapto secreto, como é pregado pela teoria dispensacionalista, ou teoria da diferença. Essa teoria surgiu a partir do século XIX. Ela não existia, ela foi inventada e depois defendida e está hoje vastamente pregada, mas ela não tem fundo e fundamento profético para isso. Esta é a segunda parte do nosso programa sobre o Armagedon. Não perca a terceira parte sobre o Armagedon, onde nós estaremos falando a respeito dos artefatos nucleares e de mais algumas coisas que os profetas bíblicos nos dão com clareza a respeito dessa grande batalha. Esta batalha vai haver uma intervenção por parte do Senhor Jesus Cristo. Se isso não ocorresse, todo o planeta seria destruído. Todo o planeta seria destruído, mas graças a Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, vai haver uma intervenção. Jesus estará então estabelecendo o seu reino sobre a terra e quebrará o arco de guerra das nações. As nações não aprenderão mais a guerrear, iniciando e inaugurando o seu reino milenar sobre a face da terra. E neste momento despedimos. Paz seja convosco. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico do programa À Luz das Escrituras. Não esqueça de deixar as suas dúvidas, seus comentários, seus elogios. Clique no joinha e também inscreva-se no canal. Não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Acesse o nosso portal igrejadedeus.biz e compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Que Deus abençoe a todos.